Oi pessoal, nesse canal científico, vocês já pararam para pensar que as distâncias entre os planetas, elas são muito intensas e eles fecham uma órbita? Enfim, quando você sai da estratosfera para a ionosfera, o que acontece? Você entra em órbita. Então, força gravitacional ali. Então, o que segura? Tudo bem. Tem a equação, a teoria da relatividade geral de Einstein, gravitacional, né? Bom, e é especial, e as duas, e uma fala sobre velocidade próxima da luz passado, velocidade próxima da luz futuro, velocidade acima da luz, aceleração negativa passado. E a outra sobre a teoria gravitacional, porque a matéria deforma o espaço-tempo, tudo bem. Mas, dentre as quatro forças, a força forte, a força fraca, a gravitacional e a eletromagnética, nós temos que prestar atenção no seguinte: existe agora uma teoria sobre o entrelaçamento quântico. Ou seja, se você tem uma partícula, suponhamos que a minha mão é uma partícula só. Quando eu desvendo ela, independente da distância, essa mexe, essa mexe, essa mexe, essa mexe. Entrelaçamento quântico, por alto. Tá? Aí eu pergunto: os planetas saíram do Sol, a Lua da Terra. Não há um entrelaçamento quântico aí, não? Porque o nosso universo é muito grande. Então me permitam mostrar uma equação, primeiro do Big Bang e depois sobre esse entrelaçamento quântico. Vou mudar aqui, minimizar. Enfim, essa equação aqui, se você pegar essa equação de Maxwell aqui e multiplicar pelos dois lados, eu multipliquei pelos dois lados pelo rotacional, eu tenho essa daqui. Mas operador laplaciano, se eu jogar esse termo para lá e trazer esse termo aqui, ó, o que é esse termo aqui? Exatamente rotacional daqui, tá certo? Enfim, só que vou explicar rapidamente. Esse camarada aqui, ele é o que? Rotacional do rotacional, do campo E, que vai ser igual aqui. O rotacional do rotacional vai ser o laplaciano mais o gradiente do divergente. Só que o divergente de E é zero. Então, eu chego a menos o laplaciano de E, do campo elétrico. Certo? Bom, fazendo a mesma operação aqui, rotacional do rotacional, agora no em cima do rotacional do campo B, que está aqui, e
tirando para fora essa derivada aqui, parcial, eu tenho o rotacional do E. Agora, aqui é o rotacional do E. O rotacional do E é menos parcial de B em relação a T. Tá aqui. Aqui. Então, eu posso, chegando no mesmo critério, você tem que o Laplaciano de E é igual a quem? O Laplaciano de E é igual ao rotacional desse camarada aqui. Aqui, ó. Aqui eu continuei para cá para baixo, tá? Só que esse camarada aqui, o rotacional de E, que é o rotacional de E? O rotacional de E é menos d-rom de B, d-rom de T. Tá aqui. Então vai dar d-rom de segunda ordem, d-rom de T2 de B, μ0, B0, com o sinal negativo aqui. Corta e corta, então eu tenho a equação desse rotacional. Tá? Aqui eu mostrei que esse camarada aqui, o Laplaciano do campo elétrico, aqui é igual ao rotacional, só que o rotacional de E é menos d-rom de B dt. D-rom de T. Aqui menos d-rom de B, d-rom de T. Sinal para fora, d-rom de T do rotacional de B. Tem aqui também o Laplaciano de E. Cortou esse sinal aqui, aqui, esse sinal aqui, aqui. Considerando o vácuo, vácuo não existe totalmente no universo. Então eu cheguei que o rotacional de um campo B é igual a μ0, B0, d-rom de B, d-rom de segunda ordem de B, d-rom de T. 2. Mesma coisa, o rotacional de um campo elétrico, μ0, B0, d-rom de 2 de B, d-rom de T2. Por quê? São campos, tá? Que trafegam no espaço. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, 4 asteriscos, eu botei aqui 4 asteriscos e 4 asterisco aqui. Tá? Então, vocês podem ver que eu tenho como calcular o Laplaciano de um campo elétrico ou o Laplaciano de um campo magnético. Nas equações de Maxwell, reparem que o divergente é zero, claro, mas o rotacional não. O rotacional vai de E, vai dar B, de B vai dar E. Aqui é E, tá? Bom, enfim. Tendo chegado a essa conclusão, eu mostro que tem como calcular o Laplaciano, operador Laplaciano de um campo. Então tá aqui o Laplaciano do campo E e o Laplaciano do campo B. Minimizando. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Ok. Minimizando. Chega na minha equação. Eu tenho como calcular o Laplaciano do campo elétrico e o Laplaciano do campo magnético, somando no momento do Big Bang e dividindo pela superfície de uma esfera, que é a derivada do volume. E eu tenho a energia em joules por segundo, ou a equação de Stephen Boltzmann, que dá potência.
tá? Aqui eu tenho que, aumentando o tempo, o universo está se expirando, 3 graus acima do zero absoluto, está homologada aqui, a minha equação do universo é calculável em micro, pico, nanosegundos, ok? Bom, enfim, deixa eu minimizar aqui, deixa eu abrir aqui, tá ok, minimizar aqui, deixa eu abrir aqui. Olha só, eu não vou entrar em muito detalhe nessa minha equação não, que eu já expliquei em vídeo passado. Mas olha só, essa equação da energia de Newton, da força gravitacional, para altas distâncias fica complicado, a não ser com o entrelaçamento quântico, ela também se aplica, tá? Então aqui eu tenho vezes o ρ, o volume do paraboloide me dá a massa, vezes a área da superfície de um paraboloide dessa integral dupla, vezes o ρ me dá também vezes essa diferencial de área aqui, vezes uma diferencial de P, que no caso é o foco até o vértice, aqui ó, foco até o vértice, então essa casca, tá, vezes o ρ, como aqui está em diferencial, vai me dar uma diferencial de massa, então uma diferencial de volume vezes o ρ, uma diferencial de massa, tá? Diferencial de volume vezes o ρ, uma diferencial de massa. Então aqui eu tenho, aqui aplica-se vetor normal, coordenadas polares, jacobiano, que o jacobiano é o RdR porque o R varia, tá? Enfim. Então você tem aqui uma diferencial de massa, vezes a massa, essa integral de 0 até m, g, e aqui dividido pelo quadrado da distância, só que essa distância é essa distância aqui. Aqui é a equação, então eu quero a distância P, evidenciei P e integrei de um vértice ao foco, tá? Sem entrar em muitos detalhes. Então eu tenho aqui força vezes distância, tá? Se eu for só levar em consideração a força, tá certo? Então aqui ó, força vezes a distância, tá certo? Então eu tenho a integral aqui, o produto das massas, dividido apenas pela distância d, porque aqui seria d ao quadrado, tá? Mas eu estou multiplicando pela distância, então a energia é força vezes a distância. Então a força é o produto das massas pelo quadrado da distância, mas eu multiplico pela distância, cosseno θ, então eu tenho aqui a energia em joules, tá aqui. Ou seja, aqui seria a equação de Newton, tá? Integrando. E eu teria a energia, que é trabalho do universo, tá certo? Basta eu saber aqui a distância aproximada do foco do paraboloide ao vértice. E eu integro. Eu não estou entrando em muito detalhe porque no meu vídeo anterior eu já explico melhor. Tá certo? Bom. Enfim. Mas, veja bem. Eu tenho aqui, deixa eu botar aqui na câmera, olha só. Existe uma coisa chamada entrelaçamento quântico. A fórmula de Newton, ela se aplica até a 50 km, vamos dizer assim, até a estratosfera.
Por quê? Na fórmula de Newton, eu tenho força é o produto das massas dividido pelo quadrado da distância, vezes a distância, vai ficar só pela distância do foco até ponto P, ou melhor, do foco do paraboloide do paraboloide de revolução, vai ser a distância do vértice até o foco. Então, pela equação de Newton, seria G vezes a massa vezes a outra massa, dividido pelo quadrado da distância. A força. Mas a energia vezes a distância. Então, embaixo ficou só aquela integral. Energia em joules ou desses no bolso. Mas vejam bem, essa força, se você analisar o macro e o micro, nós somos o micro nesse universo infinito. Ou nós sabemos que o zero, para mim, também não existe. O que existe é um zero mais. Então existe o mais infinito. Então, o mais infinito, ele, como o nome já está dizendo, é um número muito grande, positivo e infinito, num paraboloide de revolução, a partir do Big Bang. O entrelaçamento quântico, ele também pode ser aplicado nos planetas. Por quê? O que é o entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico, vamos supor uma unidade aqui. Eu faço isso, eles têm uma ligação entre eles. Mexeu aqui, mexeu, independente da distância. É que nem gêmeos, um mistério, não sei explicar. Mas um sentiu uma coceira na orelha aqui, o outro também sentiu a coceira na orelha ali. Eu não sei explicar a nível teológico, vamos dizer assim, mas a nível físico acontece isso no entrelaçamento quântico. Os planetas são estrelas mortas, saíram do Sol. Então eles podem estar fechados no entrelaçamento quântico. É isso, essa é a minha teoria. Tá? Assim como em vez de um black hole no meio das galáxias, tem um white hole. Ah, mas peraí, mas como é que está seguro? O entrelaçamento quântico. Assim como no meu vídeo eu mostro também que a singularidade de um black hole é uma passagem no passado, ultrapassou a velocidade da luz passada. Pessoal, todo mundo segue a teoria da relatividade geral e especial de Albert Einstein. Todos eles seguem isso. E o que eu considero assim tão bom que o Einstein se baseou são as equações de Maxwell. Enfim, este vídeo eu estou fazendo para mostrar que a equação de Isaac Newton se aplica também num paralelo com a teoria da relatividade geral e especial de Albert Einstein. Porque a massa realmente deforma o espaço-tempo. Mas também tem um entrelaçamento quântico. Por que o entrelaçamento quântico só vai valer a nível quântico? Porque nosso sistema solar, em relação à galáxia, em relação às galáxias, em relação ao universo, nós somos como um átomo. Na verdade, pode não ser nem a questão da matéria escura. Pode ser a questão de um entrelaçamento quântico.
a explicação das obras. Porque planetas são estrelas mortas que saíram do Sol e no meio das galáxias é um white hole. E eles ficam porque saíram do meio da galáxia. Então existe um entrelaçamento quântico universal. Este é o tema deste meu vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. O nosso sistema solar, como outros sistemas solares, como outras galáxias, no meio da galáxia pode ser um white hole, presos num entrelaçamento quântico a partir de explosões, desde o Big Bang, uma sequência de explosões. O Big Bang, depois mais explosões, e os planetas são estrelas mortas. Os planetas saíram do Sol e estão presos nesse entrelaçamento quântico, que não fica só a nível para a gente micro, mas também pega para a gente macro, que na verdade nós somos micro em relação a esse macro. As órbitas podem ser explicadas por um entrelaçamento quântico, de acordo com a minha equação que eu vou mostrar para terminar o vídeo. A minha equação do entrelaçamento quântico é energia menos G integral de 0 a m de meio de πr 2L ρ vezes a integral dupla de A da integral de 1 mais função de x e xy ao quadrado mais função de y de xy ao quadrado de diferencial de A, diferencial de P vezes ρ, diferencial de massa em joules, dividido pela integral de vértice ao foco de x2 mais y2, 4z dp, origem está aqui. x2 mais y2, 4z dp, que saiu aqui do paraboloide de revolução. Tá? Logo, aqui é a equação da energia total do universo, e implicitamente a ela está a força de atração. Aqui ficaria ao quadrado. Tá? Deixa eu voltar aqui. Enfim. Os centros das galáxias podem não ser só, ou podem só ser white hole, por causa do entrelaçamento quântico a nível macro, entre aspas, porque nós somos micro em relação ao universo mais infinito. O entrelaçamento quântico pode explicar a gravidade dos astros em torno do Sol e das estrelas, e das galáxias em torno do seu centro, a partir de uma sequência de Big Bang, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Creio que foi o mais claro possível. Em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, não estou falando de religião, futebol, política, sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Muito obrigado, me permita, vou desligar a câmera.